dia, povo santo de Deus. A gente está começando mais o nosso Divina Prosa, onde aqui o papo, o assunto, a conversa é sobre Deus. E hoje a gente vai tratar sobre um tema bastante controverso e que chama bastante atenção, né? Não poderia ser diferente. A gente vai falar sobre as redes sociais, né? Quais são os males que eles têm causado na vida do cristão, enfim, na vida do ser humano comum, né? Qualquer um que acabe usando. Mas olhando para esse viés realmente da igreja, né? De antemão, a gente quer agradecer por toda a interação, os likes, os comentários, os compartilhamentos. A gente pede que você continue fazendo isso, dê a sua opinião lá no Instagram, para que a gente possa ter outros temas. E se liga que a gente vai fazer o nosso sorteio do livro, hein? Não passou, a gente vai sortear o nosso livro. E para tratar desse assunto aqui conosco hoje, eu quero apresentar nossos convidados, né? Primeiras damas, ou não tem problema? Primeiro ela, né? Primeiras damas e tal. Queria que você se apresentasse, Vanessa. Perfeito. Oi, gente. Meu nome é Vanessa Cavalcante, eu sou psicóloga clínica formada pela UniRN, trabalho também como professora no Marista e minha matéria é sobre saúde emocional, né? A gente conversa muito sobre ansiedade, autogestão, autoconhecimento, consciência corporal, a gente trabalha muito isso com as crianças. E essa sou eu, prazer conhecê-los. Serve lá na Igreja Batista Zona Sul. Sirvo lá na Igreja Batista Zona Sul, Pastor sou Marcelo. Pastor Marcelo, líder de célula da célula Nós e também sirvo na recepção. Já mandou um abraço aí pro pessoal da Célula Nós. Abraço, pessoal da Célula Já Nós. tem que compartilhar eles, viu? Dá link. Tem Instagram, viu? A minha célula é... É uma potência, viu? Pastor Diego. Então, gente, meu nome é Diego. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que horário você tá vendo, né? Mas, meu nome é Diego Souza, sou psicólogo clínico, sou casado com a Ana Paula e tenho um filho lindo chamado Matias. Acabou de nascer, tem 3 meses, pouquíssimo tempo. Está se adaptando a esse processo ainda. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Sou pastor na Igreja Batista do Pirangi e acho que é isso. Sou cearense, não pode esquecer de dizer isso. Sim. É importante. Amém. Então, para a gente começar, né, eu queria... Primeiro, assim, a gente tem que balizar algumas coisas. A gente não está aqui, dono da verdade, da razão, nem vai dizer e demonizar as redes sociais, a tecnologia, a modernidade, porque seria hipocrisia a gente estar num podcast, no YouTube, fazendo isso, né? Sim. Pedindo like, pedindo para acessar redes sociais, mas a ideia é que o extremo, né? O inimigo, ele reside nos extremos, né? Então, assim, a gente vai lidar sobre justamente o extremo, né? A ideia de você estar ali como um vício, né? Tá mergulhado naquele tipo de movimento de rede social que a gente acaba sabendo que traz males para a saúde, né? Então, assim, já de cara, eu queria saber quais são os efeitos, né? Psicológicos, assim, os efeitos maléficos, digamos assim, que o uso excessivo das redes sociais pode causar, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Certo. É importante falar, como você mesmo já trouxe, de que as redes sociais em si, ou a tecnologia, ela não é maléfica. Sim. Né? Só que, na medida, a forma como a gente lida com isso, se a gente tem algum tipo de prejuízo, então isso passa a ser problemático, né? Dentro dos malefícios que as redes sociais trazem, um dos pontos bem importantes é essa questão do isolamento. Eu acho que a gente fica muito trancado naquela realidade das redes sociais, e isso faz com que a gente não viva um pouco da realidade que a gente tem. Então, as redes sociais, ela nos isola, mas ela também traz essa sensação, essa realidade de que lá eu vivo um mundo perfeito. Sim. Né? Então, eu posso fugir dos meus problemas, das minhas dificuldades, porque lá eu posso colocar o melhor. Afinal, ninguém coloca, estou chorando, e quando coloca, é mal visto pelos usuários, né? Então, eu penso que, eu acho que um dos primeiros pontos aí é esse isolamento que a rede social causa. E o ser humano é feito para ser um ser social, né? Mas, e é interessante isso porque, por exemplo, nós temos redes sociais que a quantidade de usuários interfere. Sim. No Facebook, por exemplo, que não é tão usado hoje pela juventude, mas quanto mais pessoas você tem, mais amigos você tem, melhor você tem mais status. Sim, no sim. Instagram, não. Quanto mais pessoas seguem você e quanto menos pessoas você segue, é que de fato dita se você tem um bom status social naquelas redes sociais. Então isso faz... Eu não sigo qualquer um, Eu não sigo qualquer pessoa, né? Então você acaba criando um ciclo de amizades que você não tem contato. Então, o algoritmo do Instagram, por exemplo, ele não entrega a quantidade de conteúdo que 2.000 pessoas que eu sigo têm.
Ele me entrega uma quantidade X e gira em torno, geralmente, do mesmo tema. Então, isso vai gerando um isolamento, embora pareça que a gente está envolto de uma grande rede. Mas, na verdade, a gente é muito mais isolado. A questão de não ser o equipamento em si, então, é bem parecido com um cara que anda empinando a moto, né? Uhum. Aí cai, desmoto, é perigoso. Ele fez mau uso dela, né? Exatamente. E aí, Vanessa, quais são os transtornos? Isso, falando também um pouquinho sobre o isolamento social... o isolamento social é o que causa na gente a sensação de depressão, a sensação de solidão, a sensação de ansiedade. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós precisamos de uma cota de interação social real para que a gente se sinta bem, se sinta pleno, se sinta satisfeito, para que a gente libere essa dopamina, que é o hormônio do bem-estar, não é isso? Sim. Então, quando a gente está nas redes sociais, a gente... É comprovado que a gente fala 80% sobre nós. Porque é a nossa rede social, a gente vai mostrar a nossa vida, a gente vai seguir o que a gente tem interesse, a gente vai assistir sobre as coisas que a gente procura saber. Então, tudo gira sobre nós. A rede social é sobre você. Isso nos torna pessoas muito mais... solitárias, individualistas, egocêntricas, e também nos causa esse sentimento de depressão, de ansiedade, porque a gente vive naquele mundinho só nosso, Sim. né? Uhum. É tudo sobre a gente. Quando a gente parte para uma interação social real, uma conversa com outras pessoas, a gente fala um pouco sobre nós, escuta sobre o outro, fala sobre outros temas, mas as redes sociais não. Ela é você, 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 você. E isso causa esse sentimento de... a gente perde essa interação social, porque é muito prazeroso quando a gente fala sobre nós mesmos. Sim. E a gente acaba que não desenvolve isso mais com outras pessoas, porque acaba que uma conversa real, ela vai se tornando chata. Assusta, né? Assusta, exatamente. Você não controla a conversa real, né? Exato. Você não pode, se você não está gostando do teu, você não pode parar a conversa, assim, digamos... Eu não quero ouvir o que você está dizendo, né? Na rede social, a gente escuta o que a gente quer, né? Sim. E Exato. o danado algoritmo, ele sabe o que você quer, né? Ele só entrega para você coisas que são boas, entre aspas, né? Então, assim, o malefício, então, que a gente pode falar é questão de se isolar, né? É de estar... Junto com outros transtornos também, né? Como a Vanessa falou, a ansiedade acaba sendo desencadeada. Afinal, se você vê que todo mundo tem uma vida perfeita e você não tem aquela vida perfeita, você passa a ter pensamentos muito mais autodestrutivos. E aí começa não só a vir a ansiedade, mas também a própria depressão também. Então, é comprovado que pessoas depressivas, eles tendem a se isolar do mundo real e ficar mais no mundo virtual. Afinal, ali, o que não traz sensação de prazer para ele, ele vai passando. E, afinal, a própria depressão já tem essa baixa, né? Sim. Então, essa comparação. Acho que um dos pontos também complicados das redes sociais é a comparação. Então, eu passo a comparar a minha vida com a vida do outro. Por que o outro viaja todo ano e eu não viajo? Por que o outro tem uma casa no Alphaville e eu não moro no Alphaville? Então, a vida do outro é muito perfeita. Eu passo a comparar a minha vida com a vida do outro, não vivo a minha vida e ainda começo a desenvolver, melhor dizendo, alguns transtornos. Segue Cristiano Ronaldo e fica irritado. Exatamente. Eu não tenho o corpo do Cristiano Ronaldo, eu não tenho o dinheiro que ele tem, eu não jogo da mesma forma que ele joga, né? É assim, então. Então, a gente pode afirmar que as redes sociais, o mau uso delas, ajuda no que a gente pode dizer assim, a ansiedade aumentar, a depressão. Sim, muito. Porque você está dizendo que a ideia de se isolar, de criar um mundo particular, né? Você está pensando numa realidade diferente da realidade normal e as redes sociais potencializam isso, né? Isso. As redes sociais, hoje em dia, eu enxergo que elas são o que nos causa a doença e muitas vezes o que a gente procura como remédio. Uhum. Porque quando você está se sentindo a dopamina ansioso... sintética, né? Isso. Quando você está se sentindo ansioso, o que é que você pensa? Eu estou me sentindo ansioso, preciso me distrair um pouco, vou olhar um pouquinho as redes sociais. Só que a própria rede social, ela lhe adoece. Uhum. Sim. Quando você está se sentindo depressivo, você pensa a mesma coisa também. Estou para baixo aqui. Para não ter a sensação de que eu não estou conseguindo fazer nada, eu vou pegar aqui meu celular, dar uma olhadinha. Também a solidão, você está se sentindo só. Não, vou ver se meu amigo está online para estar conversando com ele. Sim. A gente recorre para as redes sociais o tempo todo e a gente não percebe que elas são o que causa esse sentimento na gente. Inclusive, a Universidade da Pensilvânia, ela desenvolveu um estudo dizendo que as pessoas que controlavam o seu tempo nas redes sociais até 30 minutos diários
depois de mais ou menos umas 3 semanas, elas começaram a sentir menos todos esses 3 sintomas que eu acabei de falar. Menos depressivos, menos ansiosos, menos procrastinadores, menos solitários, porque é justamente isso que causa esse sentimento na gente, né? Isso mesmo. Interessante isso, né? E parece que é uma certa construção social que a gente tem hoje para que a gente precise prestar contas nas redes sociais, né? Se eu não tiver online, se eu não tiver uma conta, se não interagir, então parece que minha vida não presta e tem uma coisa errada comigo, né? Eu preciso estar alimentando aquilo ali constantemente para mostrar que eu estou bem. E você falou uma questão de comparação, a questão da comparação em si. A gente vive num ambiente cristão, né? Somos evangélicos, né? Uhum. Se você está assistindo e não sabia disso, que novidade, mas... E assim, acontece muito isso em igreja. Acontece muito isso com o pastor, né? A minha igreja... Eu vou olhar o Instagram de outras igrejas e vejo, poxa, como aquele louvor é legal. Poxa, olha o povo dessa igreja. Esse povo é até mais bonito. Essa igreja está lotada, a minha não está. A igreja está lotada. O povo é bonito nessa igreja, né? E aquela coisa e tal. E outros segmentos da vida, né? Como é que a comparação, psicologicamente falando, ela afeta o ser humano assim? Porque comparação é só o que não falta em redes sociais, não é isso? Sim, eu penso que o fato de você olhar como uma espécie de influência. Então, eu vejo outros Instagrams para saber o que está acontecendo, como que eles estão fazendo, como é que eu posso melhorar as ferramentas da minha igreja, do meu Instagram, de forma pessoal, ou qualquer outra coisa. Acho que não tem um problema aí. O problema é quando eu passo a comparar aquilo com a minha realidade com o outro e não separando que existe uma realidade completamente diferente. Sem um filtro. Exatamente. Né? Então, por exemplo, lá no Porque lá neva e aqui na minha igreja exatamente. não. Lá no Pirangi nós temos uma realidade de igreja que é diferente da Zona Sul, por exemplo. Né? Então, a quantidade de membros é diferente, os recursos são diferentes. Sim. Então, eu posso olhar para eles e ver o que eles podem nos ensinar sobre aquilo, mas eu não posso comparar a minha realidade com a realidade deles, porque é outra realidade. Então, eu penso que passa a ser problemático a vida da pessoa quando ela passa a querer viver a vida do outro sem levar em conta a realidade. A realidade é outra. Sim. E aí eu trago uma dissociação, que é outro ponto muito importante nas redes sociais. Eu dissocio completamente. Quem nunca ficou vendo vários Reels, né? E, na verdade, trazendo essa realidade, não são pessoas leigas que fazem as redes sociais. Nós temos neurocientistas ali ensinando aos programadores como é que fazem aquilo. Por que é que a gente vive nesse loop infinito de ir passando Reels e Reels e a gente nem se dá conta do tempo que a gente ficou ali, né? Vanessa falou sobre dopamina, por exemplo. Então, o excesso de dopamina faz com que a gente nem tenha noção do tempo. Por exemplo, se eu faço uma coisa prazerosa, se eu fico um tempo com a minha esposa, a sensação, a percepção de tempo, ela é diferente de quando eu estou numa fila do banco, por exemplo. O tempo mudou? Não, se foi 5 minutos, foi 5 minutos. No banco foi 5 minutos com a minha esposa. Mas a percepção disso tem a ver com o excesso de dopamina, que é o que as redes sociais trazem. Então, as redes sociais, ela nos traz comparação, nos faz com que a gente dissocie, porque eu vejo diversas coisas e depois eu pergunto, Hugo, o que foi que você viu? Aí você não lembra. O que foi que você viu no último Reels? Você não tem noção do que foi no último Reels. Talvez se você gastar um pouquinho de tempo ali mais ou voltar, talvez consiga lembrar. Mas naturalmente você não lembra. Por quê? Porque tinha tanta dopamina ali que você apenas foi dissociando, que é o que a gente chama um pouco dessa fuga da realidade, mas também de você não saber o que você está vendo. É como você comer uma comida muito saborosa, mas você não sabe a procedência. Isso, por exemplo. Outro exemplo de dissociação é o fato de as pessoas estão com muitos problemas, ela fala assim, vou sair para dirigir um pouco. E principalmente se for BR, que é uma pista que não tem tantos obstáculos, ela deixa de pensar um pouco sobre os problemas, ela dissocia da realidade porque ela está focada em uma coisa, ela começa a ter uma atenção plena. Então, naquilo, ela dissocia da realidade em que ela está. A mesma coisa acontece nas redes sociais. Então, por que é que eu procuro as redes sociais? Porque eu quero fugir da minha realidade, eu passo a dissociar. Você procura essa distração, exatamente. né? E a gasolina está muito cara, ela vai para a rede social do que dirigir, né? Outro problema também da comparação é essa autoimagem distorcida que a gente cria. Sim, sim. Sobre nós mesmos, porque... E sobre os outros, E sobre os outros. A gente acaba exaltando muito os outros, porque todo mundo, eu acho que até Diego trouxe essa fala, só vai mostrar o melhor nas redes sociais. A grama do vizinho sempre é mais verde. Exatamente. Então, a gente fica ali naquela comparação e começa a
olhar para a gente, para nossa identidade, de uma forma muito distorcida. E, particularmente falando, como mulher cristã, eu tenho muitas amigas na igreja, converso com muitas mulheres, né? Mulheres solteiras enfim, a gente tem nós somos muito atacadas, né, nessa nossa autoimagem. A gente tem muitos cultos, muitas pregações que tocam muito a gente, que fala especificamente sobre a identidade de Deus para você, mulher. Essa é a identidade do Senhor para você. Você é isso, você é amada, você é escolhida e tal. E falando aqui como estamos, né, num podcast cristão, vou trazer essa fala, porque também afeta... essa comparação afeta essa nossa autoimagem distorcida, né? E é uma flecha, assim, muito grande no nosso coração, que a gente tem que tomar conta, a gente tem que prestar atenção para que isso realmente não nos afete. Uhum. É colocar o sarrafo da vida muito alto, não é? Uhum. É dizer assim, aquilo ali é o alvo e vamos alcançar aquilo ali. E às vezes você não alcança de maneira nenhuma, né? E é isso que a rede social faz, né? Ela coloca uma demanda muito alta, algo que um alvo muito inalcançável. Sim, sim. Não é nem alcançável, é inalcançável mesmo. Então, eu olho para aquilo e falo, é esse padrão que eu quero chegar, mas eu não consigo chegar naquele padrão porque a própria pessoa não está vivendo aquele padrão. Quantas histórias a gente sabe de pessoas que falavam uma coisa nas redes sociais e depois se percebe que não era nada aquilo que ela vivia. Sim, sim. Né? Então, há uma própria manipulação das pessoas que estão postando ali. Então, eu posto uma coisa com o intuito de manipular você para que você perceba que a minha vida é perfeita. Então, como que eu vou me comparar com pessoas que eu nem conheço? Com a realidade que não é aproximada da minha. Não faz o menor sentido, entende? Sim, e é engraçado porque quando você vai para a Bíblia é um livro que as pessoas gostam muito de vitória, né? Sim. Mas a Bíblia é um livro que conta a história do fracasso humano e da vitória de Deus. Uhum. É inerente do ser humano a falha. Somos seres caídos, restaurados por Deus, que vai chegar numa restauração maior. Mas até então, a gente está num processo restaurador. E a Bíblia não esconde as falhas e o fracasso do ser humano. Sim. A Bíblia é um livro de fracassos humanos, não é? E a gente entender que o fracasso faz parte da vida, a derrota. O que a gente vê hoje é um mundo que não sabe lidar com a derrota, não sabe lidar com o não sabe lidar com a frustração, né? Isso tudo faz parte do ser humano e o ser humano tem que viver isso, né? A gente precisa do não. É como você criar um filho, né? Você tá com 3 meses, eu tenho minha Helena de 4 anos, né? Mas parece que ela já tem 20, né? E assim, é como... Você não pode dizer não pra criança. E eu vou dizer o quê, então? Né? A gente tem que aprender o não e o sim. A gente tem que aprender que a vida a gente vai cair, a gente vai tombar. Que o mundo real você sangra, você soa, você chora, né? E as redes sociais são muito limpas, né? É tudo clean, tudo é muito lindo. Parece o mundo da Barbie, né? Então, é uma coisa interessante e tem que tomar cuidado com isso, né? Você tocou num ponto importante, que é o tédio. Você quer a Barbie. É um tédio. Você tocou num ponto importante, o tédio, porque por que as pessoas procuram tanto as redes sociais ou alguma dose de dopamina, pode ser outras coisas também, né? Mas já que o tema aqui é rede social. Porque as pessoas não sabem lidar com o tédio. E o tédio é algo importante para que a gente consiga lidar com isso, para que a gente aprenda com as frustrações. Então, hoje, desde das crianças, a gente já vê crianças que não sabem lidar com isso. Ficam completamente entediadas. E faz parte da criança ela se entediar. Exatamente. Então, a criança, desde cedo, precisa aprender que o tédio faz parte da vida. E isso também faz com que ela aprenda um processo criativo dela. Se ela está no tédio, ela vai procurar outra coisa para fazer, ela vai brincar, ela vai criar pelo menos na minha infância, a gente criava toda uma teoria, uma história, e você brincava ali, né? Sim. Por quê? Porque a gente não tinha tanto acesso a criança é muito social. boa nisso, né? Eu peço para que minha filha conte histórias. Ela conta histórias para mim que ela cria, então... A gente é inerente a isso, né? E eu já ouvi falar que há vocês podem falar melhor do que eu, que há uma mudança de sentimentos na criança, né? Principalmente dos 4 aos 6 anos, né? Que ela começa a lidar com sentimentos que ela não tinha antes, né? É frustração, tá entediada, é um mau humor repentino que vem, né? E ali é um ser humano, só tá pequenininho, né? Mas é um ser humano e a gente tem que saber lidar com essas coisas. E eu acho que quando vai para as redes sociais, ela não dá um manual de instrução para você antes. Ó, antes de entrar aqui, saiba
que é um caminho sem volta. E talvez até diga, né? Mas a gente não lê. Onde é que tá isso? Aquele negócio de política de privacidade, essas coisas aparecem, isso aí. você concorda. Você só vai lá embaixo e clica, né? Exatamente. É, Ali tipo você tá assim, se quase você ficar zureta, assinando a gente não um tem contrato nada... com o diabo e mostrando todas as suas coisas. Se você pra ficar nossa- zureta, a gente não tem nada a ver com isso. Né? Você vai lá, assina, eu acho... Então, assim, quais seriam, então, as vantagens de a gente dar um tempo nas redes sociais? Depois de curtir aqui o nosso canal, de compartilhar o vídeo, de comentar, dar uma pausa. Quais seriam as vantagens, assim? De regrar o tempo, né? Eu já vi que até aplicativos que ajudam você a dizer, ó, você tá ficando zureta, dá um tempo aí, né? Instagram mesmo, ele Isso. tem isso também, né? Isso. Então, aí, quais seriam as pausas, né? Pra As gente... vantagens, né? As vantagens, isso. Então, como a gente estava falando, acho que a gente falou no início, de que a rede social em si, ela não é ruim. A Sim. forma como a gente utiliza isso Sim, sim. é que, de fato, é ruim. A própria fala de Jesus, né? Aquilo que está te dominando é que, de fato, é um problema. Então, quando eu passo a perder o controle da rede social, aí sim é um problema em si, para que eu possa tratar e resolver na terapia, no aconselhamento bíblico, ou qualquer outra coisa. Mas as redes sociais nos traz vantagem, por exemplo, eu não tenho condição de viajar para os Estados Unidos para ver uma palestra ou ter acesso a uma pessoa que tem um grande renome em alguma área. A rede social me permite ter acesso a essa pessoa. Sim, A sim. rede social me permite ter acesso a informações que eu não teria se não tivesse a rede social. Então, isso é uma grande vantagem da Sim, rede você social. pode estudar, E você né? pode estudar, você pode divulgar o trabalho, né? Sim, Isso, sim. era isso que eu ia comentar também. Nas redes sociais, só existem duas possibilidades para a gente. Ou nós somos o produto, ou nós somos o consumidor. Uhum. Ou seja, se você tratar as redes sociais como consumidor e você não tiver preocupação com o conteúdo que você está acessando, você vai consumir qualquer tipo de porcaria que tiver ali. Exatamente. Mas quando você começa a tratar as redes sociais como um produto, você que vai estar influenciando, você que vai estar passando Sim. a sua imagem para as pessoas, né, que vão estar consumindo. Sim. Então, as redes sociais, elas são muito benéficas quando controladas, quando você tem essa consciência de que, poxa, o que é que eu estou consumindo aqui? Será que não está na hora de eu entregar alguma coisa também? Ou então, se não for a sua personalidade de se expor, de influenciar, presta muita atenção com o que você está consumindo, porque só existem essas duas possibilidades. Sim. E Vanessa usou o termo consumidor, exatamente isso. Mas se a gente parar para analisar, as redes sociais, elas não utilizam o termo consumidor, elas usam o termo usuário. E é interessante porque a gente, quando temos algum adicto em drogas, a gente fala o quê? Ele é um Eu usuário não de queria drogas. dizer isso não, mas já que você tocou, é engraçado isso, né? Não é interessante Usuário. isso? Porque o sistema da rede social é o mesmo E tem sistema... pessoas dependentes de redes sociais. Então, né? é o mesmo sistema que as drogas fazem. O sistema de recompensa O sistema de que ativa o hormônio da dopamina, que faz você sentir bem-estar, Exatamente. é o mesmo de um usuário de Então, drogas. essas ligações já existe neuroquímicas, clínicas elas que são as cuidam mesmas. disso, né? Só interrompendo, eu já vi televisão, fantástico, sei lá o quê, pessoas que ficam internadas lá como clínicas de reabilitação de dependente químico para ficar sem rede social, Sim, né? porque E são tudo mais. viciadas, né? Então, a pessoa deixa de trabalhar, a pessoa deixa de viver, a pessoa deixa de encarar a realidade da vida porque ela só pensa... Por exemplo, que tem um pouco a ver também com rede social, que é quem vive em jogos. Então, as pessoas, elas passam o dia inteiro jogando, passam o dia inteiro naquela realidade virtual, né? E ela esquece dessa realidade real. E é interessante isso, porque você pega hoje os adolescentes, o que a gente chama na igreja de juniores, né? Aqueles pré-adolescentes, eles não sabem se comunicar. Eles não sabem falar, eles não sabem o básico. Parece que eles travam, sabe? Que na nossa época, era aquelas pessoas bem nerdonas, né? Que Sim. ficava assim. Mas hoje não, hoje é generalizado isso. Por que essas crianças e adolescentes, elas não conseguem falar, se comunicar? Porque elas estão apenas viciadas em telas. Só fazendo uma defesa aos nerds, né? Anos 80, né? Por aí. Eu sou mais ou menos dessa Eu época. não estava A gente sabia falar, a gente não sabia falar com pessoas normais, digamos, mas com outros nerds sabia Sim, falar, sim, né? sim. Hoje Com o aquele nerd grupo, né? nem sabe falar com outro nerd, Não né? sabe falar com ninguém. Você para falar com as pessoas Altamente não introvertido. introvertidas, não conseguem falar nada. É muito É como um complicado casal isso. que dentro de casa não conversa, mas deita os dois na cama, eles se conversam pela rede social. Isso, né? exatamente. Faz online, A peraí. conversa é na rede social. E o vício nas redes sociais, ele parte de quê? Como é que uma pessoa se vicia, Vanessa, nas redes sociais? Por que é prazeroso? Porque, como eu falei no início, a gente está falando sobre a gente expõe as coisas ali e alguém vai lá e curte. Isso. Alguém vai lá e comenta, alguém visualiza. Isso Massageia vai seu gerando... ego. Massageia seu ego.
torna a gente muito mais egocêntrico, mais individualista e a gente tem essa sensação de bem-estar, de alguém tá prestando atenção na gente, controle, né? De Sensação de controlar aquilo controle. ali. Até onde eu quero ir, eu vou, né? Exato. E aí, esse vício no bem-estar é o que faz tudo girar. Porque cada vez que você se sente mais viciado em estar recebendo aquela mínima sensação de bem-estar, você começa a se expor mais. Sim. E hoje em dia nós temos problemas enormes de pessoas expondo coisas completamente desnecessárias nas redes As próprias sociais. brigas, né? As próprias brigas nas redes sociais. Briga, posta coisas tão desnecessárias só para estar alimentando aquele vício que ela está sentindo de receber ali aquela visualização. Acabei de escovar meus dentes. Exatamente. Qualquer coisa, hoje em dia, é motivo para exposição, que também é outro malefício das redes sociais. Sim. É a exposição excessiva Filhos, hoje em dia. Né? As redes sociais próprias também relações, casamento, tudo mais desnecessário, né? As redes sociais têm as notificações, né? E as notificações, elas é como se fosse um alerta. A gente, não sei qual é a abordagem de Vanessa, mas a minha abordagem é terapia cognitivo-comportamental. É a sua Também. Estamos muito bem aqui. Também. Em casa. Traduza pro povo o que é isso, pelo Tá, amor de Deus. então. Eu sei o que é, claro, né? Mas as pessoas estão assistindo e não sabem o que Tá, é. só me lembro depois o que eu tava falando, porque senão eu vou esquecer. Então, a psicologia... Ela vai lembrar a gente que Meu Deus. mulher tem memória boa. Você sabe, mulher tem memória boa. Eu a também, minha tem. pastor não tem memória de nada. É Eu verdade. já esqueci já. A psicologia, ela tem diversas abordagens, certo? Então, a nossa abordagem é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia voltada mais para o cognitivo junto ao comportamento. Então, a gente entende que o nosso... O que eu penso vai influenciar no no meu comportamento. Exatamente. Então, o desencadear é exatamente esse. Pensamento, comportamento. E isso envolve também emoções. Então, a gente entende que a pessoa precisa ser consciente do que ela pensa para que o seu comportamento seja mudado e alterado. Sim, Então, aquilo que você faz e você nem se dá conta, não sabe por que é porque você está pensando aquilo. Pensamento, emoção... E leva a- comportamento. É uma comportamento. crença que você tem. Exatamente. Quer complementar? Tá vendo? Eu não entendo não ser psicólogo, estudar, mas pra ser zureta. Então, a gente Acaba percebe, por exemplo, entendendo, né? por que eu tive uma explosão de raiva naquele momento? Sim. E aí eu não me dou conta do que eu estava pensando. Eu me dou conta Você não vê daquela o explosão de gatilho, raiva. né? Não, eu vejo só o meu comportamento. Eu fui agressivo, eu fui ríspido, e depois eu me sinto mal por isso. Olha a E emoção as aqui. redes sociais ajudam a aumentar isso? Com certeza. Porque a gente é gerido, se é que eu posso dizer assim, pelo que a gente pensa. Sim. E o que a gente pensa é fruto das nossas crenças. Então, aqui é uma construção da nossa vida. E a rede social joga muito A isso? rede social joga isso. Então, às vezes, a gente interpreta errado. Então, a pessoa quer dizer uma coisa, mas a minha crença me fez ver de outra forma. E eu me comporto de outra maneira. Então, a rede social, ela acaba complementando isso. Então, uma pessoa... Ela sobrecarrega o nosso emocional, de certa Então, vamos forma. imaginar, por exemplo, uma das crenças que a gente fala muito é da pessoa que diz assim, eu não me sinto amada por ninguém. Isso é uma crença da pessoa. Só que na rede social, essa pessoa se sente amada porque ela recebe um like, uma curtida, um comentário. E ela só mostra o lado E bom ela só dela, mostra né? o lado bom dela. Então, acaba isso sendo reforçador dessa crença dela. Mas essa crença dela não é boa para ela. Porque isso faz com que talvez ela seja cansativa nos relacionamentos. Talvez ela exija uma demanda que as pessoas a amem demais. E quando ela tá no relacionamento real e é confrontada, então ela se comporta de uma maneira errada. Isso. Explode, é ignorante. Não necessariamente explode. Não, mas assim, seguindo essa linha. Quando ela vai para um relacionamento real, devido àquilo que foi construído no relacionamento virtual, ela se comporta de uma maneira errada. Sim, porque na realidade da vida, ela não vai ter pessoas amando ela ou demonstrações de amor toda a vida. Sim, sim. Ela vai receber repreensões, ela vai receber pessoas que não vão querer estar com ela, e ela precisa aprender a lidar com isso. Mas se eu só vivo na rede social e tenho esse tipo de crença, então eu vou reforçando, e na vida real eu não consigo viver isso, Sim. entende? Então acaba que é complicado. Olhando por esse lado, é bem destrutivo. Muito destrutivo. É bem perigoso, Muito né? Porque destrutivo. tá formando pessoas para viver num mundo que não é real. Exatamente. O mundo não é de flores, né? Mas, assim, trazendo para essa... Depois lembro o que eu ia falar, que eu não lembro mais. Eu não lembro também o que é, não. Meu Deus, quem vai ter que lembrar pra gente é A Débora e produção, Gabriel. se a produção Eles têm lembrar que aí, lembrar mesmo. pode dizer, que eu não lembro mais, não. Mas, assim, olhando então para o aspecto espiritual, né? Olhando para a igreja, né? Certo. Assim, quais são os impactos que vai trazer na nossa espiritualidade, né? Porque igreja é chamado para viver em comunidade. A gente já Isso, viu, então, que o exato. cara tá isolado, ele Exato. não quer ser confrontado, ele tem ali uma ideia de comunhão, de comunidade totalmente distorcida.
Então, assim, a curto, a médio e a longo prazo, assim, quais são os males que podem trazer para a espiritualidade? Eu consigo enxergar, assim, um dos males que a gente também compartilha muito na nossa célula, já foi, inclusive, debate, assim, já tivemos debates na nossa célula sobre isso, e, inclusive, eu me incluo, porque eu estava me sentindo assim, uma diminuição da devocional diária, da leitura da Bíblia, do momento com Deus, porque a gente simplesmente não consegue mais ficar no tédio, ficar parado e prestando atenção numa coisa, porque as redes sociais, elas afetam diretamente o nosso foco, a nossa memória, a nossa produtividade. Então, quando a gente para e tem que fazer alguma coisa que não é tão express assim pra gente, por exemplo, aquilo já gera um desconforto. Então, teve uma célula que eu lembro da gente compartilhando isso, que a gente não estava conseguindo mais parar para fazer devocional, não estava conseguindo parar para ler a Bíblia. Deus não tem redes sociais, né? Exato, Então, exatamente. Porque a gente simplesmente não conseguia parar, não conseguia focar, não conseguia se concentrar para estar dedicando aquele tempo ali. Perdão, interromper, mas é isso que a gente chama, então, de TDAH, não é? Seria isso? Que Não eu não consigo me necessariamente. concentrar. Não, eu digo como leigo, porque tudo é TDAH. Exato. Isso, Eu não consigo me concentrar, eu não consigo pagar minhas contas. A gente precisa diferenciar o que é Isso. sintomas e o que é transtorno. Isso. Né? Então, o fato de você ter falta de atenção não significa necessariamente que você tem TDAH. Porque tem uma série de requisitos clínicos para que você se enquadre naquele transtorno específico. Porque às vezes a galera... É outra coisa da internet, né? Você tem você sente uma dor no pé, vai pesquisar o que é, você tá com a doença incurada. É tudo né? muito superficial. Exato. Né? Mas Isso assim, é só pegando no que ela tinha dito, a questão de não conseguir se concentrar, né? Isso aconteceu comigo, inclusive no final do ano passado, eu estava compartilhando com alguns amigos que eu estava tão viciada no celular, e eu estava viciada realmente, que eu não conseguia sentar e ter uma conversa com uma pessoa na minha frente. Eu e minha mãe, a gente tem uma... A pessoa tem que mandar áudio pra você. Era tipo assim. Você ouvir em Passou dois... tinha, né, Vanessa? Pra você ouvir em 2x, né? Eu e minha mãe, 2x. a gente tem uma tradição de sempre tomar café da tarde juntas. E... A produção tá me acusando disso, ó. Isso não é verdade. Então, já preste atenção nas dicas. Isso é verdade. Eles vão me atender depois aqui, né? Quando acabar aqui, o psicólogo vai me ajudar. A gente faz uma amostra grátis. Né? Tá bom. Exato. E aí, a gente tinha essa tradição, a gente tem essa tradição de tomar sempre café da tarde juntas e conversar sobre as coisas da vida. E eu tava percebendo que eu não estava conseguindo sentar para tomar café com a minha mãe sem minha cabeça estar... A 1000. Não, distraída. Sim. Voando em 1000 outros lugares. Eu não estava conseguindo mais me concentrar na conversa pessoalmente. E aí eu cogitei a possibilidade, meu Deus, será que isso é TDAH? Só que a gente sabe que TDAH, como ele disse, tem uma lista de critérios e que também são critérios que eles já aparecem na nossa vida há muito tempo, não é de uma hora para outra. E aí, nessa ocasião, eu comecei a parar e prestar atenção e disse, eu acho que é telas. Não é TDAH, não, é telas. Telas, entendeu? É o nome científico. Telas, no caso, celular. Nome científico para doença das redes sociais. Sim. Telas, cuidado. E aí, eu fiz realmente, intencionalmente, uma diminuição no meu celular. Eu avisei para todo mundo da minha família, eu não vou pegar no celular das 6 da tarde às 6 da manhã. Tô zureta, não quero conversar com ninguém. Tô me sentindo muito distraída, vou parar. E ficava intencionalmente, deixava o celular virado. Foi difícil no começo? Muito. Foi muito difícil, mas eu acho que assim, hoje em dia mudou completamente minha vida. Sim. Completamente minha vida. E se alguém aí tá se sentindo também dessa forma, tente essas estratégias para ver se você melhora também, porque às vezes a gente acha que é alguma coisa que pode ser uma coisa talvez mais simples de tratar, que não precisa de medicamento, que vai ser difícil no começo, mas talvez você consiga se ajudar sozinho mesmo. E fica aí a dica, né? Então assim, o que você está dizendo, então, é que como diminui a nossa atenção, a nossa concentração, como é que a gente vai tratar com um ser que a gente não vê, né? Que a gente não acessa ele, que é Deus, né?
a gente entra na presença, vamos falar em evangeliquez, né? A gente tá sempre na presença de Deus, de certa forma, mas eu quero dizer assim, uma hora que a gente vai Aquele pro momento mais, né? Isso, a gente vai pro lugar secreto. Isso. E Diante também do para a trono da graça. leitura Vai, da isso, Bíblia. vai se concentrar, vai orar. Diga aí uma Isso. pessoa que tá com esse problema de telas, se ele vai conseguir se concentrar e orar. Não, até porque, assim, eu acho que um dos problemas da nossa igreja hoje também é a forma da liturgia do culto. Sim. Então, o nosso culto hoje, as pessoas têm a expectativa de estarem ali para serem usuárias, consumidoras daquele culto. Sim. Então, isso também acaba atrapalhando. Isso Acho já que- dá tema para outro podcast. Então, eu penso que Justamente devido à questão da rede social. Eu sou um eterno consumidor do mundo. Exatamente. Eu estou Então, aqui para consumir tudo. Perfeito. Então, Então, a sua o culto percepção também do culto acaba sendo muda. isso. Porque acaba que a percepção do culto no ambiente cristão não é eu vou lá para consumir, eu vou lá para oferecer um culto, vou prestar Sim. um culto a Deus. Então eu me torno um telespectador daquele Sim, culto. sim, né? sim. Então, e aí, por exemplo, nós estamos falando de realidades, que é o que a gente estava falando antes, das nossas igrejas, que são um pouco menores, com um pouco menos recursos. Nós não temos telões, não temos tanta coisa que atrai a atenção das pessoas. E isso acaba sendo complicado quando as pessoas olham para a realidade de cultuar a Deus como consumidor, que já acontecia, por exemplo, nos ambientes neopentecostais, que as pessoas iam lá, queriam uma bênção, queriam um milagre e iam embora. E isso já é uma certa forma de telespectador. Só que a rede social me traz uma realidade de eu estou ali parado, às vezes nem estou ali, porque minha cabeça está em outra coisa. Talvez eu esteja até pensando, eu estou perdendo alguma informação importante. Era outra coisa que a gente estava falando, né? Que existe um fenômeno chamado FOMO. Eu fui, tu foi, nós fomos. Quase isso. Mas essa é uma sigla em inglês que, traduzindo, é a realidade de... como se eu estivesse perdendo alguma coisa. Sim. Certo? Eu não posso perder Eu essa tenho que estar informação. sempre antenado. Exatamente. Então, isso faz com que a gente esteja sempre querendo saber das informações que estão acontecendo. O que está acontecendo no Big Brother, o que está acontecendo fulano quê? que foi cancelado no Big Brother, O que que é é isso? assunto de cristão que não pode falar. Eu não sei o que é Mas tem muitas coisas que Ninguém existe na minha igreja vê isso. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, você tá bem, você tá bem. Graças Então a continue Deus. assim, continue orando pelo seu povo. Então acaba que a gente fica querendo saber das informações, e isso é um fenômeno, não chega a ser um transtorno, porque não está no nosso DSM, que é o manual de transtornos, com todos os Ainda não, requisitos, né? ainda não, mas tem sido estudado como fenômeno, em que as pessoas elas estão sempre atentas. Então, às vezes, nem tem notificação, mas eu estou sempre assim. Olha no celular, o que está Sim. acontecendo. Inclusive, lá, o documentário sobre as redes sociais, o dilema das redes sociais na Netflix, fala muito bem sobre isso. Inclusive, eles mudaram a ideia de digitando, que é já para você ficar na expectativa. Você tá mandando uma mensagem para mim, se não aparecesse nada, eu soltava o telefone. Sim. Mas como aparece ali eu digitando, fico na eu já fico expectativa aqui, de ó. receber a mensagem. Vou esperar, porque o cara tá digitando para mim, né? Gravando áudio. Ai, que saco, vou esperar. Então, Isso. Então, aquela ideia de tá esse esperando. fenômeno acabou sendo intensificado pelas redes sociais. Porque, assim, a tecnologia ela foi avançando, então nós tivemos acesso ao computador. Por exemplo, eu tive acesso à internet com 13 anos. Né? Então, naquele momento em que o menino do interior tem acesso à internet de 13 anos, aos 13 anos, é muita informação para ele acontecendo ali. sim. Mas você imagina hoje uma criança, por exemplo, meu filho. A gente mora aqui, nós somos do Ceará, e todos os nossos familiares são do Ceará. Então, a gente, durante o dia, ele tem diversas ligações que a gente faz para os avós estarem vendo. Claro que a gente não coloca a tela para ele ver, a gente coloca só a câmera. Mas ainda assim, essa criança, ela cresce sendo moldada Sim. com uma tela ali diante dela. Show de Truman. Exatamente. Então, essa sensação de que eu estou perdendo as informações, porque as informações hoje são muito rápidas. Então, o excesso de informações que a gente tem, toda hora está acontecendo coisa no mundo. A gente sabe o que está acontecendo em Israel, o que está acontecendo na Palestina, o que está acontecendo em todos os lugares. Então, acaba que alguma coisa está acontecendo e eu não estou sabendo, eu estou ficando para trás. Então, no culto, isso acontece. Então, eu desconecto do que está sendo pregado, do que está sendo falado, desse momento de cantar, de louvar a Deus juntamente com a igreja, porque eu estou pensando em alguma coisa que eu estou perdendo, ou eu poderia estar postando isso. Ou, afinal, quem nunca viu uma pessoa que está no momento de ceia, que é um momento ímpar para a igreja, de você vai lá, tira uma foto e fala assim, ceiando para a glória de Deus. Então, acaba que você se desconecta de um momento que tem a ver com comunhão na igreja, mas mais vale a comunhão com os meus seguidores do que com aquele Sim. momento de igreja. Então, assim, o que afeta no nosso relacionamento com Deus é que justamente o básico do relacionamento com Deus, que é a comunhão. E o nosso Deus é um Deus de comunhão. Exatamente. Não tem como estar com Deus sem ter comunhão. Essa loucura de rede social e ceia é engraçado porque na pandemia o povo queria fazer a ceia online. Isso. Vai contra totalmente a ideia da ceia, Sim. né? É assim, se a gente olha o bezerro de ouro foi construído, não tinha rede social naquela época, óbvio, né?
Mas a ideia é a mesma ali, de ser algo rápido. Sim. Eles estavam acostumados com os deuses do Egito, que eles não se relacionavam, davam o sacrifício, o Deus tinha que trabalhar para ele, né? Então chega um Deus agora que quer conversar. E passar horas com Moisés no monte, acaba dizendo, não, deu errado. Esse cara morreu lá, olha o fogo aí, ó, morreu. Vamos construir um Deus, conforme a imagem que a gente quer ter dele, que a gente vai dar o que ele está pedindo e ele vai dar o que a gente quer, e morreu o assunto. E vamos cair na bagaceira. Inclusive, ali foi a criação do carnaval, carro alegórico, fantasia, o desmantelo que aconteceu, né? Cuidado aí que seu bezerro de ouro tá chegando, carnaval. Isso, então a ideia é justamente essa, não quero um Deus relacional. Isso. Né? Ou um Deus que se submeta ao meu tipo de controle em relacionamento, o que a rede social faz muito, né? A questão da espera, né? Eu acho, assim, por que as pessoas criam um bezerro de ouro? Biblicamente, a gente vê que Moisés sobe ao monte, passa um tempo ali falando com o Senhor, e o povo não teve essa questão de esperar para saber quais seriam os direcionamentos. Na mentalidade deles Deus nos esqueceu. Isso. Então, que é outra questão porque não da rede atendeu o social. meu tempo. Exato. Que a rede social é isso. Então, eu perco o tempo, perco a noção do tempo. Parece que eu estou 5 minutos, quando eu vou ver, estou 1 hora na rede social. Então, eu não consigo lidar mais com coisas fora da realidade. Exemplo, você pega uma criança que é viciada em telas e que está acostumada com telas, vamos para o parque hoje, vai ficar sem celular. A criança vai. Mas ela vai ficar lá entediada, ela vai ficar lá com aquela... Sem saber o que fazer. Exatamente. Vanessa, que trabalha com criança, deve saber falar até com mais propriedade. Ela não sabe o que fazer. Então, para ela, é extremamente chato. Vai ver as plantas, vai ver aquilo. É prazeroso? Tem um certo prazer. Mas a uma criança que está viciada em telas, as telas trazem muito mais prazer para ela. Então, por que elas querem ficar naquele mundo? Porque aquela sensação de prazer para elas é maior. Então, ela não tem noção de tempo, ela não tem noção de percepção. O tédio para ela é muito mais complicado de lidar, de se frustrar com isso. Sim. E assim, vocês acham que a igreja moderna, né? A gente não tem como não ter uma igreja que não tem Instagram, não tem rede social, Sim. até pode existir, igreja simples demais e tudo mais, né? Mas aí a gente quer entrar nesse mundo, né? A gente quer usar as redes sociais de maneira benéfica, né? Sim. Então a gente acaba tendo o departamento de mídia, né? O pessoal da produção aqui faz parte da mídia da nossa igreja, né? E, enfim, a gente quer usar esse mundo, né? Das redes sociais, mas como é que a igreja pode usar as redes sociais sem causar mal a ninguém, né? Como é que a igreja pode participar desse mundo, né? Postando pouco, né? Causar mal em qual sentido? Eu digo assim, de contribuir, digamos, para essa loucura das redes sociais, que a gente está falando aqui do excesso, né? Uhum. Porque, assim, vamos para uma igreja que tudo bem transmitir culto, mas eu já percebi como pastor que quando a igreja foca muito na questão da transmissão do culto, alguns irmãos não querem ir para a igreja. Sim. Eles querem ficar na comunidade de casa, assistindo o culto em casa. O caba na igreja não assiste já, vai assistir em casa, né? Então, é nesse aspecto, ou vocês acham que não tem nada a ver? Eu acho, assim, que uma das formas que a igreja pode participar desse mundo social e trazer benefícios é da forma que eu falei do consumidor-produto, né? Sim. Sendo produto. Sim, Sendo produto, trazendo boas mensagens, boa influência. Pelo que eu enxergo, é mais ou menos essa seria uma possibilidade. Então, já seria, então, uma postagem controlada. A gente vai postar ali coisas que vai trazer benefício, mas não é uma coisa em excesso. Chegou o irmão aqui no culto, olha ele chegando aqui no culto, né? Porque o que a gente vê muito em rede social é isso, um exagero em postar tudo, não é? Uhum. Em coisas que realmente não são necessárias para a vida, digamos assim, né? Isso. Eu nunca vi, assim, um perfil de igreja que postasse em excesso. Particularmente falando, mas você né? também não bota a mão no fogo por isso, né? Não bota a mão no fogo também, Nesse né? Brasil aí. Tem muitas igrejas. Mas eu não consigo enxergar o que seria muito, assim, postar em excesso num perfil de igreja. Porque tantos cultos, as interações que se tem dentro de uma igreja que Sim. possa gerar algum conteúdo, eles também são controlados. Sim. Como você estava falando no início, a sua igreja tem só os cultos de domingo, o resto acontece mais nas casas, né? Durante a semana, Sim. nas células e tal. Então, já não é, por exemplo, minha vida, que acontece coisas o tempo todo que Sim. eu posso chegar lá e postar o tempo todo. A igreja, um perfil de um Instagram Sim. de uma igreja não é assim. Ele já tem aquele conteúdo mais reduzido, Uhum. né? Naturalmente. Naturalmente, É isso. porque eu acho assim, a conta pessoal,
ela requer que você continue postando. Né? Então, eu posto hoje. Então, se eu posto bom dia hoje, as pessoas, teoricamente, esperam ver alguma outra coisa amanhã. Bom dia. A igreja, geralmente, ela tem postagens programadas e em momentos específicos. As igrejas, pelo menos, é a mesma coisa, que eu não vejo muito, assim, igrejas tão excessivas nesse sentido, mas, geralmente, ela posta os cultos no domingo, posta algum lembrete de alguma programação específica, algum reel, se vai ter algum evento, alguma aniversário coisa. do pastor. Aniversário do pastor. A gente, como batista, a gente tem um calendário de várias datas, né? Dia de missionário, tem mais calendário do que data. Exatamente. Então, acaba que eu entendo que a igreja, ela não tem uma culpa nesse sentido. Eu acho que ela faz um trabalho programado. Agora, aí depende da forma como você se relaciona com aquilo. Sim. Eu entro para ver uma postagem da igreja, mas aí eu me perco 2 horas vendo outras coisas que não tem nada a ver. Em relação ao culto, eu acho que a igreja precisa ensinar aos seus membros o que é o culto online, certo? Exemplo. Então já é um trabalho feito em 4 paredes. Exato. Porque a igreja precisa entender que o local de adoração não é em casa. O local de adoração em comunidade é na comunidade. Então eu digo assim, a igreja tem que preparar os irmãos para usar as redes sociais da própria igreja. Exatamente. E de outras redes sociais. E tem em mente que se a gente está transmitindo o culto, não é para um crente. É para uma pessoa que não é crente, que ali serve um ambiente de evangelização, serve um ambiente de alcançar outra pessoa. Sei lá, um irmão que está doente, está enfermo, que não pode estar Alguém com a gente. Alguém está procurando uma igreja. Mas se você está bem, se você está saudável, se a sua igreja tem um espaço grande, também tem isso, né? Por exemplo, a Zona Sul tem vários cultos, porque o espaço não é tão grande para a quantidade de membros. Então, os irmãos escolhem o momento do culto que eles vão. Mas nas outras igrejas em que tem espaço, o irmão simplesmente fala, não, eu não quero ir para o culto hoje porque tô com preguiça. tem online. Não faz o menor sentido. Então, o trabalho é da igreja, no caso da liderança, dos pastores da igreja, ensinar a igreja como que ela deve se comportar diante do culto. E não só como de ir ao culto, mas como é que se cultua, por que se cultua, qual a importância disso. Não deve ser uma opção, né? Eu vou para a igreja ou fico em casa. Se eu fico em casa, se não puder ir para a igreja de fato. Se você é crente, domingo é dia de estar na igreja. Se a sua igreja tem 3 cultos, obviamente, você vai num horário de culto, mas você precisa estar na igreja. Nos outros. E sirva nos outros. Então, se culto online é para não crente e para crente que está doente, incapaz, essa é a percepção que eu tenho, assim. Isso, porque se a gente for transmitir culto online para crentes que estão saudáveis, acho que perde o sentido. Entende? Lá na igreja, por exemplo, a gente não tem culto online. Claro que não foi só esse o motivo, mas um dos motivos também foi a questão de voluntário, a logística que era para aquilo tudo. Sim. E tem muita gente que acha que a igreja é obrigada a ter isso, exatamente. Né? Só que porque vocês estão transmitindo em 4K, sabe? Porque a gente na não nossa tem. realidade, não é que não precisava, mas não cabia naquele momento, entende? E acabou que muitos irmãos que não estavam vindo, sei lá, por diversos motivos, passaram a vir depois que não teve mais o culto online. Sim. Então, acaba que os irmãos precisam entender isso. Culto é na igreja, em comunidade. É a mesma forma da ceia que você falou. É estar lá vivenciando essa realidade de culto. Você, a sua igreja, por exemplo, tem um culto. Então, o irmão que é membro dessa igreja, ele vai perder a única oportunidade que ele tem de estar adorando a Deus junto com a sua comunidade de fé. Não faz o menor sentido. Sim. As redes sociais não tem como fazer isso. E como é que a gente, como igreja, pode ajudar as pessoas que estão padecendo desses males problemas, né? Causados pelo excesso das redes sociais, né? Você acha que nossos púlpitos, como pastor, eles faltam orientação nessa parte? De pregar sobre isso? Acho que pode começar a ter, porque, querendo ou não, hoje em dia é uma coisa que engloba todo mundo, né? É uma coisa que já está fazendo parte da nossa vida. Há uma certa resistência em encarar redes sociais, assim, o uso exacerbado como doença. Vocês, como psicólogos, você vê resistência nisso? É difícil as pessoas assumirem que estão doentes nessa área? Porque é um vício. Não, amplio até mais. Porque a igreja ela não tem só dificuldade com vícios nem redes sociais. A igreja tem dificuldade em entender a percepção da psicologia como um todo, da saúde mental. A gente vai chegar aí, mas eu quero dizer assim... eu chego pra Vanessa e digo assim, Vanessa, você não tá conseguindo tomar café com sua mãe, você tá zureta, você tá precisando de uma ajuda, tal. Ela diz assim, não, o problema é usar algum tipo de droga de fato, né? Isso aqui não é uma droga, isso aqui não tá me fazendo mal, isso é conversa sua. Você que se importa muito com a vida dos outros, né? E assim vai. Eu tô dizendo, existe esse tabu? Existe. Eu enxergo muitas pessoas, inclusive à minha volta. Quando eu estava compartilhando isso, que aconteceu comigo, eu recebi muitas falas também. Nada a ver. Exato. Então, eu acho que é uma coisa que talvez seja por negação, porque a pessoa também tem essa dificuldade e não queira encarar aquilo. Isso em qualquer vício. Isso em qualquer vício.
ou seja porque não entende isso como vício mesmo, mas não é questão mais da sua interpretação ou do que você acha a respeito disso. É questão de que é provado que é um vício. Sim. Hoje em dia. Então, eu acho que a nossa missão é fazer com que as pessoas entenderem que acabou o campo da percepção delas ali, acabou o eu acho, Sim. acabou, não, eu acho que é um vício, eu não acho que é um vício. Já se tornou algo clínico. Vício, isso, é um Comprovado vício. cientificamente, inclusive. Exato. Então, a gente já tem que começar a agir e a atuar tomando isso como verdade, que é um vício. A igreja pode começar a pregar sobre isso, a conscientizar os pais a olharem seus filhos, Muito. se policiar um ao muito outro, né? dessa E função. a criança e o adolescente são os que mais são afetados. Parece que a criança de hoje, ela já nasce sabendo usar tudo. Ela já nasce. Eu assisti... Pilotar até um caça. Isso. Eu assisti uma palestra na Expo Eduque do ano passado de uma psicóloga natalense, Débora Sampaio, maravilhosa, que ela trouxe pra gente justamente esse tema. O excesso das redes sociais, só que na infância, na criança e no adolescente. E como o cérebro deles ainda está em desenvolvimento, tudo. Os malefícios, eles aumentam de uma forma assim Drasticamente. catastrófica. É uma coisa que é extremamente problemática e tem que ser falada. Eu acho que essa lei aí de impedir os celulares na escola, ela deveria estar já funcionando há muito tempo, já funciona em alguns países da Europa, inclusive, porque a gente tem que afastar esses meninos de uso desregulado de celular, de telas, de redes sociais. Antigamente se discutia que a televisão fazia mal, né? Uhum. Nos anos 80, 90, a eu televisão já faz não mal pra lembro. criança, né? É porque na verdade, Televisão. era a tela que se tinha acesso, né? Sim. Então, essa geração agora Mas já a nasce com o smartphone. a dinâmica era outra, né? Porque, como você disse, a criança gostava mais de ir lá fora, desligava a televisão, né? Ela tinha um tempo programado para assistir o desenho, para assistir o filme. Sim, porque, tudo é porque o sobre- desenho não passava o dia todo, né? Isso, o desenho isso, não passava né? o dia todo. Mas assim, era sagrado aquele momento. Pelo menos pra mim era. Isso, Cavaleiro do Zodíaco. Dragon Ball era a hora que é o momento de você Não, estar Dragon na frente, Ball eu sou na crente. frente- Ah, tá, desculpa. Na Nunca época assisti, não não. era. Na frente da televisão de assistir aquilo, sabe? Sim, Então sim. você tinha um momento exclusivo para aquilo. Então, havia esse tempo. Então, claro que era mais regulado. Só que o que a gente lida hoje é que não tem regulação nenhuma. Isso, Sim, exato. sim. Então, a Só dá o criança- clique a e tá criança lá, está né? entediada, o pai dá o celular. Porque não tem como você competir com as distrações que uma tela lhe A galinha traz. pintadinha é colorida demais para isso. É muito colorido, é muito chamativo, É gera feito muita pra isso. curiosidade. É Exato, feito pra isso, né? exato. Exatamente. E essa outra questão que você tinha levantado, a questão do tabu na igreja com a questão psicológica, né? A gente sabe que o psicólogo ele não faz milagre. Uhum. Mas há uma área em que ele pode ajudar, há uma área que ele pode atuar, que a igreja tem que enxergar isso. Quando eu tô com dor de dente, eu procuro um dentista, Uhum. né? Quando eu tô com problema na coluna, eu vou para um ortopedista, e assim vai, né? Então, por que não procurar um psicólogo quando eu estou padecendo de algum tipo de comportamento, alguma coisa que eu preciso tratar? Não tem problema algum, né? Existe um tabu enquanto a isso, e eu Com já certeza. fiz uso, né? Como a gente estava conversando antes, já fui para psicólogo, já até não tenho nenhum problema em falar isso para a igreja. Eu acho que o grande problema é você não buscar ajuda. Se você vai para o psicólogo, ele fala assim, ó, aqui comigo você tá bem, vá para outro lugar. É como você tá sentindo uma dor e você não sabe o que é aquela dor e passa por vários médicos até descobrir o problema, né? Então, não há problema nenhum nisso, né? E vocês sentem também que há um tabu em relação a isso, né? A psicologia, ao crente espiritualizar, Jesus vai curar, e não entende que Jesus usa meios, né, naturais para curar, né, e tudo mais. É importante deixar claro que a psicologia ela não tem um propósito de redimir o homem, certo? Isso é um papel da teologia e do conhecimento bíblico. Isso não tem nada a ver com a psicologia em si. Mas nós vemos a psicologia como um meio da graça comum de Deus de Sim. alcançar pessoas, né? Então, da mesma forma como você falou, se eu estou com dor de cabeça, eu procuro um médico. Mas eu penso que acaba que os sintomas psiquiátricos, psicológicos, eles podem ser confundidos um pouco com possessões, com opressões demoníacas, que é muito tratado e falado do ambiente espiritual dentro da igreja. Então, isso, e como às vezes os sintomas não são tão físicos... Tem uma igreja aí que você não pode passar nem na calçada. Você é pastor batista e psicólogo, Pois é, então... você acabar com Então, acaba que barato a dos cara. percepção das pessoas sobre isso é muito separando, entende? Sim, sim. E outra coisa também que eu penso é que as pessoas olham para a psicologia como se ela tivesse apenas uma única vertente.
Então, geralmente olha para a psicologia como se ela fosse igual à psicanálise, como se ela fosse igual a somente coisas muito teóricas, sem comprovações científicas sobre aquilo. E também vai para outro extremo, né? Rapidinho. A ideia, bem simples, assim. A gente aqui é nordestino, é assim. O cara procura psicólogo porque tá doido. E Sim, ponto final. é outro né? ponto também. E eu não quero falar que eu tô indo pro psicólogo, porque vai- quer dizer que eu sou doido. Aí também é fora da igreja também já, né? Essa Sim, é mais exato. generalizado É cultural, na sociedade, né? de uma forma E geral. quando vai pra igreja, eu sou um doido cristão, cadê Jesus na minha vida? Eu não tenho fé? Agora sim, é importante também dizer que é claro que, como a gente estava falando lá aqui na conversa antes de entrar ao vivo de fato, a gente estava falando de que tem coisas na igreja que podem e só o aconselhamento bíblico resolve, certo? Psicologia não anula o gabinete. Exatamente. A vida na não, célula. de forma né? alguma. Ela vem somar, na Não, de verdade. forma alguma. Eu costumo até dizer que eu não sou psicólogo cristão, eu sou cristão Isso, e psicólogo. isso. Então, o fato de ser cristão está superior a isso. Entende? As minhas cosmovisões, a minha Faltam seus cosmovisão, princípios, exatamente, né? os meus princípios estão à frente disso. Então, o fato de eu precisar de uma ajuda psicológica não invalida a minha fé. Inclusive, se você está fazendo alguma terapia e que tem algum psicólogo que invalida a sua experiência religiosa, que fala que os seus problemas é a religião, é porque você é cristão, denuncie no Conselho Regional de Psicologia. Isso é infração ética, isso não pode acontecer. Ou mude de psicólogo, né? Se você não tiver alguma resposta. E mude de psicólogo. E mude de psicólogo, né? Denuncie e mude. Porque não podemos. Nós não podemos interferir na fé das pessoas diretamente. Independente da crença dela, Independente da tudo crença mais. dela. Eu não posso dizer para ela que o problema da vida dela é a religião. Claro que a igreja ou o ambiente em que ela está inserido pode ser um ambiente estressor disso. Sim, sim. Mas- Casos e casos, né? Há casos e casos. Mas se isso acontece, e é muito comum de acontecer, inclusive, isso precisa ser denunciado e você fuja disso. Fuja o máximo possível desse tipo de Porque a profissionais. ideia é a gente sair juntando peças e tratar a pessoa, né? Exato. E a gente vê que a religião em si, né, além do cristianismo e tal, mas vamos colocar assim, ela ajuda em vários fatores, né, na autoestima da pessoa, em comportamentos, ela vem agregar valores, né? Então, há religiões aí que podem ser destrutivas, enfim, mas o que a gente entende, né, dentro de uma normalidade, digamos assim, né? E aí nós temos, assim, como a gente tem esse preconceito sobre a psicologia e sobre como ela pode atuar e ajudar, então acaba que muitos dos nossos irmãos nas igrejas, eles possuem diversos transtornos e não são tratados, eles passam por diversos sofrimentos e nós não olhamos para aquilo com mais profundidade. Até mesmo o aconselhamento bíblico é muito superficial. Exemplo, chega alguém viciado em pornografia, que tem tudo a ver com rede social. E a gente, na igreja, a gente vai aconselhar aquela pessoa, fala, não, tudo bem, peça perdão, vai passar, é uma fase, toma um banho gelado. E vai achar que isso vai resolver? Não vai. Isso é um vício que Sim. tá tudo a ver ligado com... A rede social pode ser um gatilho para isso, porque nós temos diversas exposições nas redes sociais, a internet como um todo. E já há Então, estudos que mostram que a pornografia é mais viciante do que muitas drogas de sim, fato. tem o né? mesmo efeito neuroquímico que um crack tem. Sim. Entende? É autodestrutivo mesmo. E o que é vício, né? Já te explicando um pouco. É quando eu sei que aquilo é maléfico para mim, mas e ainda assim eu procuro aquilo porque aquilo me traz uma descarga, se é que eu posso dizer assim, de dopamina. Entende? Então eu sou muito mais voltado e estou muito mais ligado nesse excesso de dopamina que eu quero do que no efeito destrutivo que aquilo faz e em que eu tenho consciência daquilo. Sim. Então acaba que, como igreja, a gente não consegue lidar com esses problemas, não resolve os problemas e demoniza a psicologia séria. Eu não estou falando da psicologia que ela é tratada de qualquer forma, que não tem comprovação científica. Eu estou falando de uma psicologia séria. Uhum. Então a igreja precisa olhar melhor para isso, porque a gente pode perder irmãos. Tenho certeza que todos nós já ouvimos falar de pastores que se suicidaram, de irmãos que passaram por essa mesma dificuldade. E talvez um psicólogo, que também é cristão, pudesse ter ajudado esse irmão. Talvez o aconselhamento bíblico pudesse ter ajudado aquele irmão. Mas a gente não trata ninguém. A gente não tem esse ambiente de tratamento, de cuidado na igreja. E a gente ainda invalida outras áreas, como a psicologia séria, que pode tratar e que pode ajudar. Mas aí, qual seria a saída, então, para isso? Em que sentido? Da igreja abraçar isso? Sim. E Eu a penso gente que A igreja abraça isso. reeducar penso- a nossa igreja em... Eu acho que falta estudo. Eu acho que falta, por exemplo, os maiores influenciadores das nossas igrejas são os nossos pastores. Então, se os nossos pastores têm uma perspectiva acerca disso, então eles vão passar isso para a igreja. De certa forma, a igreja sofre com isso. Entende? Então, eu penso que os pastores precisam se aprofundar melhor, estudar sobre o que de fato é isso, uma psicologia séria, do quanto ela pode estar ajudando e contribuindo. Até porque eu também sou pastor e eu não posso ter essa sensação de que eu sou, que eu vou resolver todos os problemas do mundo.
Entende? Então, tem demandas que não cabem mais ao pastor. Tem demandas que precisam de uma medicação, tem demandas que precisam de uma outra intervenção que não cabe a somente um ambiente espiritual. E eu preciso ter essa separação de que até aqui eu consigo ajudar. E eu acho interessante, se você está fazendo terapia, se você é cristão, procure seu pastor, procure aconselhamento bíblico. Isso é importante que aconteça. Lá na igreja, sempre que eu sei de alguém que está fazendo terapia, o que eu indico, eu tento conversar com a pessoa, saber o que está acontecendo, como que está sendo esse processo, para que a gente também possa levantar pontos importantes para a vida cristã, que é pecado. Quais são as áreas que precisam ser tratadas, resolvidas? Não misturar as coisas. Não misturar as coisas, porque a psicologia não vai tratar isso. Mas a gente pode, à medida em que ela é tratada nas emoções, no comportamento dela, nos pensamentos dela, na terapia, ela pode também ser tratada no aconselhamento bíblico, nas demandas que ela precisa ter. Como a pornografia, por exemplo. Vai ser tratada na terapia? Vai. Mas a terapia não vai dizer que aquilo é um pecado. Quem vai dizer que aquilo é um pecado? O aconselhamento bíblico. Então é interessante que isso caminhe junto. E que os pastores ensinem às suas ovelhas de que, se precisarem de ajuda, procurem ajuda. É importante disso. Aproveitar os meses de campanha, né? Tô falando muito, né? Aproveitar os meses de campanha que a gente tem, de Setembro Amarelo, por exemplo, Janeiro Branco, né? Que é de saúde mental também. Então, essas áreas a gente pode falar sobre isso. Em Outubro Rosa, a gente não fala sobre isso? Lá na igreja, as mulheres sempre fazem um chá das mulheres da tarde para falar sobre câncer de mama. Então, é criar um espaço na igreja, um espaço que eu digo, não necessariamente um espaço físico, mas para comunicar isso, para falar sobre isso, de dividir fardos. Né? Exato. Eu acho que se a igreja ter um radar sempre ligado para identificar essas coisas e encaminhar os irmãos a buscarem ajudas uns nos outros. Só que a gente só vai fazer isso se a gente criar um ambiente de cuidado na igreja. Sim. Então, nós não temos esse ambiente de cuidado. Geralmente, não temos. Então, as pessoas estão sofrendo, mas os pastores acabam estando tão ocupados com demandas administrativas que a própria igreja coloca sobre eles, que eles não têm tempo para cuidar, pastorear e tratar as pessoas. Então, como é que eu vou saber se o irmão precisa de um acompanhamento psicológico e indicar isso se eu nem sei da vida da pessoa? E tem pastor doente por causa de rede social? Com certeza. Com certeza. Tem nada, mano. Isso não acontece, né? O pastor ser espiritual longe da igreja. É que o pastor adoece por causa das redes sociais. É vendo a igreja do outro lotada. Também, mas os mesmos efeitos que... O pastor, como pessoa, como humano, ele pode adoecer com as redes sociais. E o pastor é um ser humano? A primeira pessoa que me diz isso. São os mesmos efeitos, né? Não tem como fugir. Afinal, a gente não vê só coisa de igreja nas redes sociais. A gente vê tudo. A gente está inserido dessa mesma forma. A gente perde muito tempo naquilo, a gente é menos produtivo em coisas que deveríamos produzir porque estamos perdidos na rede social. Então, o pastor não pode ser colocado numa posição em que ele é superior a tudo isso. Pelo contrário. Ele passa por situações em que ele pode procurar refúgio nas redes sociais. Será que tem algum jeito da igreja usar as redes sociais para ajudar as pessoas com redes sociais? Sim. É um simples post, sei lá, alguma coisa, né? Falar sobre isso, como o Diego estava falando. Bota a foto do pastor lá. Você estava na rede social, né? O cara, quando for passando aqui, ó, desliga isso, né? Eu acho que pode se transformar esse ambiente de acolhimento que Diego estava falando sobre... a gente tem que criar esse ambiente de acolhimento nas igrejas, esse ambiente de conscientização. Ele também pode ser virtual. Por que não? Uhum. Entende? Você falar sobre isso. Já que você está aqui nas redes sociais, escuta um pouquinho sobre o que nós, como igreja, pensamos sobre isso e fazer coisas nesse sentido. E existe também uma questão em rede social de igreja, é a patrulha, né? Como assim? Fale mais. Vou explicar. A patrulha é o seguinte, você é o nosso pastor, eu e Vanessa somos ovelhas suas, e ela posta uma coisa lá e eu vou caboetar, né? Ah, sim, entendi. Tirar o print, aquela patrulha. Eu não estou na rede social. Estou vendo o que ela está postando. E a gente entrou nessa seara, porque já dá para fazer uma série de podcasts sobre isso. Perdão, os pastores sempre sabem, tá? Sempre tem alguém que conta. O pastor, ele não é fofoqueiro, mas ele está, sem querendo, ligado à rede de fofoca. Exatamente. Ele é um receptáculo. Sempre tem um irmão bem intencionado, que não quer fazer fofoca, vai dizer porque quer orar e diz ao pastor. E quando você chama, vamos resolver isso, mas para resolver isso, você tem que ser, de fato, dizer, não é isso mesmo e manter. Você quer? Não. Não, mas aí você vai queimar a sua fonte, né? Fonte. O detetive, agente duplo. A produção diz que isso é um ministério. Não pode ser interrompido. E a gente entrou nessa seara, mas a questão da própria política, né? Sim. Que a política em si já é uma doença, né? E assim, a gente vê que nas redes sociais os crentes ficaram perderam as estribeiras, ficaram zurreta. Eu acho que você começou... Você disse, inclusive, aqui no podcast...
não sei se foi antes ou se já foi quando estava gravando, uma frase que me tocou muito e eu vou pegar para a vida. Gente, se foi uma frase aí, presta atenção. Vamos saber, Dependendo da frase, eu vou dizer se é verdade ou é mentira. Diz aí. Que o pecado, ele mora nos extremos. Isso, é verdade, Não é isso? gente. Anota aí. E eu acho que é exatamente isso. Independente de qual lado ali a pessoa tá politicamente. Enfim. Sim. Politicamente. Política é tomar lado. Isso. Infelizmente, Os né? extremos, eles são sempre o nosso pecado. Eles são sempre onde a gente precisa perceber, porque a gente tem que buscar esse equilíbrio. E as redes né? sociais... Como que a rede social interfere nisso? A rede social, o algoritmo, faz com que a gente veja sempre as mesmas coisas. Então, ela vai nos aprisionando. Então, é natural que a gente passe a falar sobre um determinado ou sempre o mesmo assunto. E aí, como é que isso interfere na política? Como é que isso interfere nas eleições, por exemplo? Eu sempre estou vendo a mesma coisa. Então, o algoritmo me vê falando sobre Lula, sobre Bolsonaro, seja quem for. Ou falando bem do meu candidato, ou se eu gosto de ouvir falar mal do candidato, então ele sempre vai me alimentando com aquilo. Exatamente. Então, isso vai Sua gerando bolha. em nós esse aprisionamento intelectual também, porque eu só sei de uma coisa, Sim. só sei de uma perspectiva. Então, é por isso também que as fake news têm tanto efeito. Porque aquilo para mim é tão verdadeiro, mas por que é verdadeiro? Porque eu já estou sendo alimentado por aquilo. Então, não Aí importa. tem toda aquela cadeia de comportamento de que eu não sei... A gente já não gosta de opinião diferente da nossa, né? Sim. A rede social vai treinando a minha mente para não querer contato com outras pessoas. Quando eu vou escutando a opinião do político que eu gosto e me encontro com alguém que é contra aquilo ali, pronto, já não sei me comunicar. A minha comunicação... Foi o que aconteceu nas igrejas, né? Isso, a minha Isso. comunicação já é treta, né? Então, quando escuto com cada amigo... E as redes sociais não é lugar desse tipo de discussão. Claro Por que quê? não. Porque as pessoas ali, elas estão surdas. Sim. Elas não estão num ambiente propício para que elas escutem o que você tem a falar, ponderem isso, né? Então, é só ladeira É abaixo. uma cracolândia. É uma cracolândia Mas online. mas é isso mesmo. É aquilo que a gente falava. O termo que eles utilizam é usuário. Né, pra Assim, nós. a gente tá Nós somos caminhando, usuários. pro fim. Eu sou pastor da Igreja Batista do Gramoré e lá, né, quando a gente tava... Graças a Deus, essa última política foi tranquila, mas Acho que foi o único local do mundo que foi tranquilo. foi, mas eu desci lá, eu trouxe, né, pra a mesa uma regra que líder não poste nada em rede social. Se você é de esquerda, de direita, de cima, de baixo, o problema é seu. O evangelho tem que estar acima de tudo isso. Exatamente. De tudo isso. Você pode olhar para um lado, para o outro, beleza, mas o evangelho está acima de tudo isso. Porque assim, você é líder de célula. Você lá é um ativista político nas redes sociais. Vem outro doente, porque você já é doente. Vem um outro doente para aquele ambiente, encontra com você lá. Onde é que fica Jesus nisso? E o evangelho é maior. Uhum. O evangelho é maior do que a esquerda, do que a direita, do que as redes sociais. Então, só tá proibido. Né? E tem a caboetagem, né? Tá sempre a galera dos espias de olho. E até então, a gente tá indo bem. Tem um deslize aqui e acolá, mas assim, a gente tem que entender que o evangelho é maior do que isso, né? E as redes sociais, combinação explosiva. Crente, redes sociais, política. Meu amigo, é a Babilônia, né? E eu até acho assim, que se for ter algum ambiente de fomento a isso, que a igreja talvez produza. Em algum outro momento em que se haja alguma discussão sobre ideias, sobre o que é que como cristão nós devemos defender ou não. Um ambiente controlado. Um ambiente controlado quanto a isso. Mas grupos de WhatsApp da igreja, não dá, né? Eu acho que nesse período foi as O grupo igrejas do WhatsApp para a bloquearam o igreja WhatsApp. é botar lá só a programação e dar bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia e Exatamente. pronto. Esse é o natural e que assim permaneça. Mas acaba que a gente leva uma demanda das redes sociais, porque a própria rede social ela também traz essa polarização, né? Ela divide as opiniões das pessoas, divide a sociedade e isso, consequentemente, chega nas nossas igrejas, né? Causando essa divisão. Então, como você falou, acaba que Cristo, que é o centro da igreja, passa a ser excluído e Bolsonaro e Lula, que é a grande questão partidária do Brasil, passa a ser o centro da igreja. Então, eu não me relaciono mais com Vanessa porque a minha opinião política é diferente da dela. Isso não tem nada a ver com cristianismo, com fé, e nem é saudável para a saúde mental. Tudo bem, a gente está caminhando para o fim, a gente tem alguns minutinhos. Eu quero que vocês dessem uma consideração rápida, né? E deixassem aí um abraço, um alô, um beijo. E indicasse um livro, né? A gente tem alguns minutinhos para fazer isso. Começando com o Diego.
né? Diogo, Diego. Por que Diogo e Diego? É pra ser tudo Diego, Boa né? pergunta. Eu concordo Se com você. você é Diogo, bota aí nas redes sociais por que Diogo, né? É bom que você seja Diego. Mude seu nome para Diego, é melhor. As nossas considerações finais. Então, eu acho, dessas considerações, eu acho importante pontuar como que você pode melhorar essas questões de ter acesso às redes sociais. Então, você pode ter acesso a isso, mas desde que isso não se lhe controle. Então, coloque o tempo, defina isso na sua agenda. Vou ficar tanto tempo nas redes sociais. Crie um ambiente controlado para que você possa usufruir das redes sociais da melhor forma possível. Então, eu quero encerrar agradecendo pela oportunidade, né, de estar aqui, de falar sobre esse tema tão importante, de conhecer você, de conhecer Vanessa também, que eu não conhecia. E o livro, eu anotei alguns livros aqui, já que a gente está num podcast cristão, eu anotei alguns livros que são interessantes, que é Ego Transformado, do Timothy Keller, que é minúsculo, você lê, sentou, você consegue ler esse livro. Deuses Falsos, também, do Timothy Keller, também é muito bom. E o Ídolos do Coração, da Elise Fitzpatrick, acho que é assim que se pronuncia, que são interessantes também. Logo 3 aí, pra você não reclamar, que acaba só deu 1. Vanessa. Então, gente, só para complementar, né, a nossa fala, coisas que podem lhe ajudar quando se trata de redes sociais. Como o Diego disse, esse controle exerça o domínio próprio. Perfeito. Já que a gente está num podcast cristão falando sobre isso, né? Exerça o seu domínio próprio também nessa área da sua vida, né? Para controlar as coisas que você vê, que sejam coisas que lhe acrescentem, né? E para não deixar, como ele disse, que isso controle você. E algumas estratégias que a gente pode fazer também, que é o que é recomendado, diminua notificações, porque as notificações são o que causam curiosidade para a gente chegar e ir lá entrar, né? E aí a gente perde a vida. E isso, tira as notificações. E quando entrar, realmente procure esse conteúdo, né? Procure conteúdo que vai lhe fazer bem, que não procure conteúdos autocentrados das outras pessoas, né? Conteúdos realmente que vão lhe acrescentar algo. Também gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer também a Deus por conhecer vocês, pessoas que me edificaram muito no dia de hoje. E um livro que eu gostaria de indicar, que foi dos últimos livros que eu li, um que me impactou bastante, foi O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo, né? É um livro extremamente confrontador, que ele lhe tira daquele lugar que muitas igrejas lhe colocam hoje de centro do universo e lhe rebaixa para o lugar que realmente é o seu, que é devido, né? E coloca Deus no lugar dele também. Assim como deuses falsos, eu acho que esse negócio de colocar Deus no seu devido lugar, como o Deus da nossa vida, tá ali semelhante um pouco o conteúdo, né, que se fala. Então, é isso. Eu lembrei de outra estratégia, perdão. O algoritmo, você pode também tentar ensiná-lo. Então, você pode colocar, não quero receber mais coisas desse tipo. Sim. Então, isso ajuda o algoritmo a entregar alguma coisa para você. Claro que entra no outro problema, que é o problema de receber sempre as mesmas coisas. Mas aí você acaba também ensinando para ele que você não quer ver esse tipo de coisa, você quer ter algo mais direcionado. Então, por exemplo, se alguém tem vício em pornografia, por exemplo, ele consegue tirar algumas coisas, ele consegue excluir algumas coisas daquilo para que ele possa ter uma vida melhor e usufruir melhor a rede social. Tá bom, eu agradeço a participação de vocês, Diego, Vanessa. Deus abençoe vocês, a vida de vocês, os ministérios que vocês desenvolvem em suas comunidades, a família. Fica um abraço aqui de todo mundo do Divina Prosa. E você que nos acompanha, já sabe, cuidado nas redes sociais, deixa seu like, seu comentário, compartilha. Vai tudo com cuidado, mas vai lá no Instagram, @Divina Prosa, deixa seu comentário, sugestão para outros temas. E a gente vai sortear o nosso livro lá, do pastor Eliabe, O Companheiro Desconhecido. A gente vai botar a regra lá para você participar e ganhar esse livro, né? Então, fica aqui um abraço para todos vocês que nos acompanham. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu ministério. Cuidado com as redes sociais. Preste atenção para não cair nessa rede aí e ficar preso. Deus abençoe e nos guarde. Amém.